Olá, este é o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro. Eu sou a Raíssa Lomonte e você é sempre bem-vindo. Senador Eduardo Braga é escolhido como relator da reforma tributária. Votação no Senado deve ser concluída até outubro. Política na palma da mão, o aplicativo facilita acompanhamento dos projetos que tramitam no Congresso Nacional. Franquias com propósito social, o especialista Marcelo Scherto explica como esse modelo pode ajudar a expandir projetos sem fins lucrativos. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. A reforma tributária está em pauta no Congresso Nacional. Para o relator da proposta, o nome escolhido foi o do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Simone Tebet, do Planejamento, estiveram nesta terça-feira com o presidente do Senado. Rodrigo Pacheco negou que o projeto de reforma tributária aprovado na Câmara será fatiado. Ele disse que a proposta vai ser avaliada pelos senadores em comissão e no plenário com votação prevista para outubro. E a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem novo coordenador. Em evento realizado na capital federal, assumiu o cargo o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Desde fevereiro, o grupo realizou 20 reuniões para tratar de votações no Congresso. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo, em parceria com o Instituto Unidos Brasil, tem o objetivo de debater projetos essenciais para o fomento do empreendedorismo no nosso país. E você sabe quais projetos estão em tramitação no Congresso Nacional? Agora vai ficar mais fácil de acompanhar os projetos e também as leis aprovadas, além do encaminhamento de todas as propostas. O empresário de Brasília criou um aplicativo que aproxima o cidadão da política. Acompanhe na reportagem de André Lage. O Flávio tem uma filha de 6 anos portadora de síndrome de Down. Desde que descobriu que a Aurora seria uma pessoa especial, passou a estudar mais sobre a doença. Além disso, ele acompanha com frequência os debates em relação ao tema no Congresso Nacional. Mas encontrar informações de projetos que tramitam na casa nem sempre foi uma tarefa fácil. No entanto, de uns anos para cá, um aplicativo chamado LegislaApp tem sido um grande aliado nessa caminhada. Eu corri atrás, estudei, eu entendo do assunto hoje, né? Mas tem pais que nem conhecem as leis que nós temos hoje aqui. Então, assim, uma lei de benefício, por exemplo, no estacionamento de uma vaga, de usar um cordãozinho, sabe? Uma lei, por exemplo, de 50% numa passagem aérea para uma criança especial, né? E isso o LegislaApp dá muito rápido pra gente, né? Então, além da gente consumir essas informações, a gente consegue transmitir essas informações para os pais de crianças especiais, né? E uma informação muito assertiva. O LegislaApp foi criado em 2021 para facilitar a busca por assuntos relacionados ao mundo legislativo. O criador dessa ferramenta é o Luar Faria. Ele conta que viu na necessidade uma oportunidade de negócio. Veio através de uma necessidade, quem trouxe foi o meu sócio, que é da área de relações governamentais, de não existir tecnologia para fazer essa interação com dados públicos. Então a gente resolveu em 2021 buscar uma captação, desenvolver esse aplicativo do zero, essa plataforma do zero, com base em provas de conceito que a gente já tinha feito anteriormente e mapeado esse interesse do mercado, principalmente usando como benchmark mercados mais avançados em termos de lobby, como Estados Unidos, já existem ferramentas desse tipo lá, e aqui no Brasil é uma coisa muito recente. Essa foi a primeira necessidade, e segundo é realmente aproximar a sociedade civil, o cidadão da política, através de uma plataforma amigável de mapeamento de impacto regulatório, ou seja, o que a pessoa ela vai sofrer que está se discutindo no Congresso, ou as oportunidades que podem aparecer através do que vem se discutindo no Congresso.
No app é possível encontrar, por meio de uma palavra-chave, tudo sobre a proposição de interesse, como, por exemplo, tramitação, documentos, discursos relacionados ao tema e até os parlamentares mais envolvidos com a proposição. Além disso, quem tem o aplicativo recebe em tempo real, por meio de um aplicativo de mensagens, as principais atualizações do projeto. Hoje na nossa plataforma você consegue utilizar uma parte aberta, outra parte você contrata e cancela sem nenhuma intervenção de pedir orçamento, é como realmente a gente chama de SaaS, é uma contratação sem intervenção humana. Hoje a gente tem 1.400 usuários na plataforma e temos empresas também, principalmente as mais reguladas, as consultorias políticas que lidam com dados governamentais todos os dias. É um esforço muito grande que eles têm para fazer essa análise e esse mapeamento de dados diariamente, e a plataforma ela traz uma produtividade gigantesca nesse sentido. Para alavancar no mundo dos negócios, a ferramenta teve uma grande ajuda da Delta Point, uma Venture Builder que apoia as startups a desenvolverem suas ideias. A empresa auxiliou desde os primeiros passos até a construção do produto final. Como investimento, a gente vê que é um ótimo investimento, até porque se você pegar o mundo de startups, a gente tem uma taxa de 70% de evasão, né, de problemática ali de fim de pista. E o Legislap ele já está num ponto de equilíbrio, né? Então, ou seja, todas as despesas são pagas pelas receitas que ele está captando hoje por essa gama de clientes que foi colocada, né? Então, vejo sim como um bom investimento, até porque dentro da nossa venture a gente tem uma taxa de evasão de 80% das startups e o Legislap está dentro dos 20% que a gente conseguiu realmente ter uma continuidade para esse ponto de equilíbrio financeiro. No Congresso Nacional existem 145 mil projetos em tramitação. Qualquer nova proposta que é apresentada por aqui é automaticamente inserida no app para que os usuários tenham acesso ao que está sendo discutido. Atualmente, o Legislaep tem cerca de 1.400 usuários, que vão desde pessoas físicas, empresas de diversos segmentos, ONGs, entre outras. No entanto, a meta é ganhar ainda mais o mercado. E no próximo bloco a gente vai saber como criar uma boa cultura de organização nas empresas. Para isso, existe uma ferramenta. Na volta a gente explica qual é. Até já! E já estamos de volta com a nossa edição do Jornal do Empreendedor ao vivo para todo o país. E agora a gente fala de um ingrediente comum nas organizações de sucesso. O compliance. Estar em conformidade com as leis e as políticas corporativas é a chave para que as empresas cresçam de forma sustentável e com transparência nos processos. E quem fala mais sobre essa ferramenta tão importante é o Marcos Santiago. Ele é sócio e fundador da Santiago Compliance. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Raíssa. Tudo bem? Como vai? Estou muito feliz com a participação. E vamos tratar de um assunto hoje que está em voga no Brasil, também aqui no Distrito Federal, e que os empresários, os empreendedores precisam ter conhecimento da importância e do sucesso que é hoje ter um programa de integridade ativo. Então, vamos começar do começo. O que é compliance? Como a gente pode traduzir isso, né, para quem ainda não está habituado até com esse termo? Compliance é uma expressão inglesa, significa to comply, e ela aduz conformidade. O que seria essa conformidade? Estar conforme com a lei. Então, é que o empreendedor ele tem que trazer mecanismos, formas e procedimentos empresariais para garantir a mitigação de riscos e que, ao máximo possível, essa empresa esteja em conformidade com a lei e seus processos. E nesse contexto, assim, quais são os erros mais comuns, né, que você vê assim, os empresários cometendo? Às vezes eles vão pedir ajuda, já em uma situação mais complicada, né? O que o empreendedor tem que estar atento? Opa, perfeito. Excelente pergunta, Raíssa. O empreendedor, ele comete o erro no primeiro andar, no primeiro passo. Ele considera o compliance ou como uma burocracia ou como um gasto. E esse é o primeiro obstáculo que ele tem que atravessar ali. O compliance ele não tem que trazer burocracias, ele deve ser sempre algo particularizado naquela empresa para que ele acelere os processos e atinja melhores resultados. A importância disso é garantir que esses resultados venham precedidos
de uma conduta legal, uma conduta ética, uma conduta que vai garantir não só a imagem daquela empresa, como a continuidade empresarial daquela empresa. E o gasto é oriundo realmente ao programa de integridade, o empreendedor ele precisa destinar recursos a essa área, mas é um gasto que dá resultado. É um gasto que vai evitar que ele tenha problemas futuros. Perdas futuras. É como a gente diz, é investimento, não é gasto, né? Investimento. Isso é para, assim, todos os tamanhos de empresa. Hoje o compliance abrange qual segmento, assim, do mundo empresarial? Perfeito. Hoje o compliance ele abrange todas as relações comerciais, praticamente. Quando se diz em tamanho de empresa, obviamente, até pela necessidade de gastos, ele começou em grandes empresas. Só que essas grandes empresas multinacionais, as empresas públicas, né, as grandes empresas públicas hoje do Brasil, eles já exigem dos seus fornecedores o programa de integridade. Então, uma pequena empresa, muitas vezes, ela vai precisar ter aquele programa para não perder oportunidade de negócio. E, na prática, como tirar essa cultura do papel, né, e instalar na empresa? Essa é a principal pergunta. Os empreendedores, muitas vezes, buscando o caminho mais fácil, Raíssa, eles vão na internet, pegam aquela receitinha de bolo, faz ali aqueles documentos mais formais e acredita que implementou o programa de integridade. No primeiro problema que acontece, não tem o programa. Na primeira auditoria que acontece, ele perde, muitas vezes, até uma oportunidade de negócio. Então, como fazer isso ser adotado na prática? O compliance eles têm que estar nos processos, nos procedimentos da empresa, desde as contratações, no RH, na due diligence de terceiros, na avaliação de negócios e na adoção de políticas anticorrupção. Realmente não tem receita de bolo, né? Não dá para pesquisar ali no site, jogar uma dica da internet para uma empresa inteira seguir. Não dá, realmente não dá. Se o empreendedor fizer isso, ele vai ter um programa de prateleira. E qual é o grande risco de um programa de prateleira? Acontecendo uma situação indesejada, um escândalo, às vezes até uma acusação hoje com os meios midiáticos, etc. O simples fato de você ser acusado, ser vinculado na mídia já é suficiente para acabar com a imagem da sua empresa. E ele não tendo um programa de compliance efetivo, ele não terá mecanismos e meios de evitar que isso aconteça. E acontecendo também não terá nenhuma das vantagens que o programa de integridade pode trazer numa situação como essa. Marcos, e quem quer saber mais sobre programa de integridade? Qual o primeiro caminho, né? Qual o primeiro passo? Então, quem precisa saber mais sobre o programa de integridade, que quer realmente fazer a diferença nas relações mercantis, criar uma vantagem competitiva, ele precisa procurar uma ajuda especializada. Esse é o primeiro ponto. Não tem como fazer isso sem pessoas que realmente entendem da matéria e saibam fazer um programa efetivo, tá? Então, que busque ajuda especializada. Muitas vezes escritórios de advocacia estão fazendo também essa auditoria e esse acompanhamento, e empresas também especializadas, tal como a Santiago Compliance. Só para a gente recapitular, isso evita que danos lá na frente, Marcos, assim, que você já viu na prática, né, da empresa ter algum prejuízo, assim? Nossa, evita... Não tem nem como quantificar, né? Não tem como quantificar. Para se ter uma ideia, nas questões de acordo de leniência, por exemplo, em atos de corrupção, a continuidade da empresa depende de uma implementação de programa de integridade. Então, para que a empresa não feche as portas, para manter os empregos, manter suas relações comerciais, ela necessita ter o seu programa de integridade. E também aquelas que sofrem penalidades administrativas, prestam serviços, hoje a administração pública, elas necessitarão ter o seu programa de integridade para que não sofram penalizações financeiras, que pode chegar a 20% do faturamento do ano anterior. Prevenir é melhor, né, Marcos? Prevenir é sempre melhor. Marcos, muito obrigada pelas informações, pelas dicas também que você trouxe para os nossos empreendedores, né? Com certeza é um alerta aqui para quem está acompanhando a gente. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Raíssa. Perfeito, gostei demais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A gente segue por aqui agora, a gente vai falar do turista que busca uma combinação entre natureza e conforto. E olha, já tem destino definido. Uma pousada no coração do Pantanal mostra que desbravar e preservar podem se andar juntos. Confira.
Bom, nós estamos aqui no Aymara Lodge, que fica na Transpantaneira, em Poconé, um local maravilhoso aqui, em meio à natureza, em meio aqui ao Pantanal. E a gente está aqui com a proprietária da pousada. Explica pra gente o que tem de principal aqui na pousada. Tá, o Aymara está localizado numa reserva natural, aqui um refúgio ecológico aqui na Transpantaneira. A gente oferece conexão mesmo, você acordar de manhã ouvindo arara, ouvindo papagaio, uma imersão no Pantanal, no meio da mata. Recentemente o Aymara recebeu autorização da Secretaria de Meio Ambiente para soltura de animais silvestres. A gente também tem recintos aqui de animais em fase de reabilitação. Então, a proposta nossa, além de oferecer descanso, sossego, é de conexão e educação ambiental também, né? E eu gosto muito de falar que é possível crescer conservando, né? Não é nem preservando, é conservando. A gente consegue oferecer, gerar renda, capacitar a mão de obra, conservando a natureza. A gente está sempre buscando implementar boas práticas, melhorar a gestão, melhorar a governança, a questão do próprio compliance, a mão de obra, né, que é sempre um grande desafio. A gente está capacitando essa mão de obra, buscando sempre dentro da lei, né, trazer alternativas, trazer experiências novas para o cliente. A gente está sempre focado nesse trabalho de qualificação, de atenção aos detalhes, né? A gente sempre olha para os detalhes, como você consegue, em meio à natureza, no meio aqui das teias de aranha, né? De tudo isso, você trazer um conforto, um bem-estar, enfim. Qual foi a atuação do Sebrae aqui com vocês? O Sebrae sempre nos ajudou na qualificação, no que eu precisava. Lisa, se precisa de uma consultoria aqui na área de gestão de segurança, eles vêm. Na área da alimentação, a cozinha era importante, a gente teve uma consultoria muito grande nisso. Nas missões, né, nas viagens que o Sebrae propicia, a gente vai, aprende coisa que você vê fora, como você implementar aqui. Então, o Sebrae é um parceiro muito importante. Nos ajudou muito na questão, na implementação do selo Tesouro Verde, nas consultorias para atingir as metas lá da ONU de sustentabilidade. É um longo caminho a percorrer, mas a gente está sempre buscando cada vez mais estar em conformidade, né? É isso aí, então o ecoturismo, o turismo sustentável, gerando aí um bom negócio. É um bom negócio, com certeza. Se você faz com propósito, com amor, dá certo. E o André Lages conhecendo todos esses bons negócios e trazendo pra gente. E olha, hoje na coluna de franchise, o nosso especialista Marcelo Scherto explica que é possível utilizar as estratégias operacionais das franquias para disseminar uma ideia ou no trabalho de organizações não governamentais. Vamos conferir? Você sabia que é possível usar as ferramentas e os mecanismos típicos de uma operação de franquias para replicar e disseminar o trabalho de ONGs que fazem programas sociais, que oferecem programas sociais muito bem resolvidos? Provavelmente você não sabia disso, mas é exatamente o que fez, por exemplo, entre várias outras, uma ONG chamada Gerando Falcões. A Gerando Falcões, uns 6, 7 anos atrás, oferecia à comunidade ali de uma favela em Poá, aqui na periferia de São Paulo, uma série de programas extremamente interessantes, programas educacionais, programas de integração, programas de trazer de novo para o mercado de trabalho ex-presidiários. Era um conjunto de programas extremamente interessante, mas numa única favela. Impactavam a vida de mais de 1.800 famílias, mas numa única comunidade. Até que resolveram o seguinte: isso não bastava. Se eles queriam, como querem, acabar com a miséria no Brasil, era preciso ir para pelo menos, digamos, 500 favelas. Menos do que isso, não estariam mexendo o ponteirinho da pobreza no Brasil. E foi então que nós começamos a trabalhar junto com eles
usando ferramentas e técnicas típicas de uma operação de franquia. As mesmas ferramentas que a gente usa para expandir uma rede de clínicas, uma rede de escolas, uma rede de lojas, uma rede de pizzarias ou de sapatarias, a gente usou para expandir os programas, para levar esses programas funcionando do mesmo jeito, com a mesma qualidade, produzindo os mesmos resultados em pelo menos 500 favelas. E a verdade é que, passados esses anos, 6 ou 7 anos, como eu disse, eles não estão em 500 favelas. Os programas estão em mais de 6.600 favelas. De novo, usando as ferramentas típicas de uma operação de franquia. Isso a gente acaba chamando de franquia social, franquia sem fins lucrativos, não importa o nome que se dê. A Gerando Falcões, por exemplo, nem sequer chama de franquias. É uma rede de ONGs aceleradas por ela, que fazem um trabalho belíssimo e que reproduzem em mais de 6.600 favelas aquela mesma qualidade que eles obtinham na favela de Poá quando começaram 6 ou 7 anos atrás. Pensa nisso, como é bacana e como o franchising é flexível, como ele permite, como ele pode ser adaptado a muitas coisas diferentes, a muitos mercados diferentes, a muitas organizações diferentes. Pensa nisso. E o mercado de startups vem crescendo desde a pandemia, viu? E são diversos projetos que ajudam na jornada de cada uma rumo ao desenvolvimento. A gente vai conferir na reportagem da Camila Xavier. Com soluções inovadoras e simplicidade nos processos, as startups estão ganhando cada vez mais espaço no mercado. O Brasil conta com aproximadamente 20 mil startups. Dessas, 450 estão aqui no Distrito Federal, com maior atuação na área da educação, as chamadas EdTechs, e com grande liderança feminina, o Sebrae tem acompanhado de perto o desenvolvimento de aproximadamente 250 startups brasileiras e 8 mil em todo o Brasil. O mercado de startup vem crescendo desde a pandemia. Então, graças a muitas das demandas que o mercado trouxe, né, pelo digital, então as startups vêm em franco crescimento, que a gente vem observando, inclusive, no mercado de tecnologia. Esse crescimento foi um dos poucos segmentos que conseguiram crescimento. A gente ainda tem um horizonte de atendimentos, acompanhamentos que nós podemos estar realizando, né? E para isso a gente está fazendo diversas atividades, diversos programas, né? Então, desde aquele que está naquela primeira fase ainda da curiosidade, querendo entender um pouco mais desse universo, o que é startup, essa questão de empreender com inovação, até mesmo aqueles que já estão na fase final, ou seja, na escalada, que já estão chegando na casa dos milhões de faturamento. A startup Fotos.live, fundada em 2020 pelo brasiliense Leonardo, surgiu como uma solução para personalizar a escolha de fotos registradas em eventos por meio da inteligência artificial. 90% das imagens e vídeos, elas não são utilizadas da cobertura de um evento, né? Então, existe também todo um crivo também ali das pessoas que vão ter as suas imagens divulgadas, né? Então, a gente está vindo para trazer a democratização de acesso às fotos, né? Do conteúdo que é importante, né? A pessoa tira uma selfie e, com isso, ela consegue ter acesso ao que ela tem direito, né? A todo o conteúdo que ela apareceu no evento. A startup está presente em grandes eventos, como Lollapalooza, e encontros culturais como o Afropunk. Nesses eventos, a plataforma é usada também para identificar convidados em meio à multidão e mensurar dados relevantes sobre o público presente, como a quantidade exata de homens, mulheres, crianças e idosos, por exemplo. A gente transforma o fotógrafo em um coletor de dados. A gente consegue mensurar se as pessoas, por exemplo, estão utilizando óculos. E se o óculos, aí a gente consegue também saber não só se a pessoa está utilizando óculos, mas se o óculos é de grau de sol. Então, para uma patrocinadora ou para uma marca de uma ótica, né, uma marca que trabalha com moda, isso é uma informação importante para ela saber ali que o público dela está ali naquele evento ou não, né? E com todos esses dados, a ferramenta possibilita ainda um alto engajamento orgânico nos eventos. A gente consegue aumentar em 600% com essa solução. Elas naturalmente vão postar na internet, né?
nas suas redes sociais e tal, né? Então, é algo ali que a gente consegue aumentar em até 600% ali o engajamento de uma forma orgânica. A startup conquistou recentemente o primeiro lugar entre empresas latino-americanas, selecionadas para participar de um dos principais encontros de inovação global, a Feira Next Rise, na Coreia do Sul, organizada pelo Sebrae, em parceria com a Embaixada do Brasil. É muito importante essa questão de levar para o mercado a partir de eventos. Então, realizamos feiras de negócio, né, e também eventos de conexão com o ecossistema. Nessa questão, a gente contribuiu no seu desenvolvimento, da sua jornada como empreendedor. Os eventos acabam sendo um hub, uma plataforma de lançamento para negócios, para que eles tenham alcance a outros mercados e outras oportunidades. Com apenas 3 anos de atividade, a Fotos.live segue marcando presença em eventos na Argentina, Estados Unidos e Portugal. A abrangência internacional da startup acelera o crescimento e facilita a interação com todo mundo. A nossa solução já é uma solução na nuvem. A gente, na verdade, a nossa solução ela 100%, a gente vem de uma nuvem, né? Então, o nosso escritório nada mais justo do que ser na nuvem também. Então, a gente tem colaboradores aí, e meus sócios estão espalhados aí em uns 3 continentes diferentes, né? A Coreia do Sul foi muito legal, porque realmente, né, obviamente, é o polo tecnológico da Ásia, uma das maiores feiras, se chama Next Rise, e a gente não viu nenhuma solução parecida com a nossa. Então, é algo que, tanto que o próprio evento, ele nos deu um destaque maior assim, né? E eu acabei apresentando num painel representando toda a América Latina. Muito bem, e essa edição do Jornal do Empreendedor vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.